Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão começando a chegar. Glória a Deus. Amém. Amém. Anne Costa, glória a Deus. Kelinha, Paulinha. Paulinha, glória a Deus. Paulinha estará conosco da glória a Deus. Aleluia, Paulinha. Tá Oi, entrando. Lindeza. boa noite, gente. Amém. Seja bem-vinda, amor. Viu? Obrigada. Bem, a Débora está entrando. Lenora, pastora Lenora. Anne Costa. Glória a Deus. É Minha isso mesmo? amiga Anne. Isso. Amém. Seja bem-vinda. Deise, Suzane. Glória a Deus. Amém. Gente, essa é Paulinha, lá de Campo Belo, né? Da igreja, como é que é? Comunidade Evangélica. De Campo Belo, isso. Glória a Deus. É quase igual a nossa, né? Comunidade Evangélica. Amém. Suzane, glória a Deus. Gente, quanta gente linda! Glória a Deus. Uhul! Nossa live hoje vai ser mais linda ainda. Lívia, né? Caroline, glória a Deus. A turma aí é da Paulinha, né, Paulinha? Isso, a Lívia trabalha comigo. Amém. Sejam bem-vinda, Paulinha. A Lenora está falando, pastora Lenora. Doutora Lenora, eu amei sua live. Nossa, que bênção. Foi muito Amém, bênção mesmo. Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos dar início, né, para não perdermos tempo, que hoje nós temos 14 perguntas para você, Paulinha, né? São 14 perguntas, então nós temos que agilizar bastante para nós não perdermos nenhuma, né? Então vamos, Isso mesmo. amém. Vamos dar início à nossa live, né? Em nome de Jesus. Papai do céu, nós te agradecemos por mais esta quinta-feira, ó Deus, que é tão esperada, com tanta ansiedade. Deus, nós agradecemos pela vida da Paulinha, agradecemos pelas pessoas que estão entrando, Senhor Deus, companheiras dela, amigas dela, meu Deus, e que todas as pessoas que estejam entrando, Pai, sejam ricamente abençoadas nesta noite pela nossa live. Senhor, nós vamos falar para jovens, mulheres cristãs. Ó Deus, é um tema, Pai, que eu acredito que vai abranger a muitas pessoas que precisam de respostas. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém, querido? Amém. Eu quero só ler um versículo da palavra de Deus aqui para nós darmos início. Está em Eclesiastes 11, 9, que nos diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é trazendo alguns esclarecimentos através da vida da Paulinha, que é uma jovem cristã, jovem mulher cristã. Eu conheço a Paulinha há alguns anos e tenho visto, a palavra diz que nós conhecemos a pessoa pelos frutos, né? E eu sei que a Paulinha é uma árvore boa, como nós costumamos dizer, é sangue bom. Amém, Paulinha? Seja muito Amém. linda, viu? Amém. Quer falar alguma coisa antes? Eu queria só agradecer, fiquei muito feliz com o convite. Tenho acompanhado as lives aí, né, no perfil da igreja. Vocês já são uma igreja muito querida por mim, e tem sido muito edificante. Então é um prazer estar aqui.
Como chama seu pastor? Pastor Ordeli e a pastora Lorene. Amém. Agradecemos a vocês por terem nos permitido, a Paulinha, vir estar presente nessa live, e eu acredito que os corações serão alcançados nessa noite, tá? Amém. Eu sou Mária, somos aqui da igreja da Comunidade Evangélica Liberdade. Paulinha, domingo agora nós vamos estar fazendo 1 ano de vida. Olha, que gracinha, né? Vai ser uma festa maravilhosa, começando na sexta-feira, com o pastor Zezinho, trazendo uma mensagem maravilhosa. No sábado, nós vamos ter outro pastor também, da igreja daqui de São Benedito, a igreja Getsemane. E à noite, no domingo, nós vamos ter o nosso pastor Juarez, que vai estar encerrando esse momento tão feliz na nossa vida. Né? E vocês estão todos convidados. Amém? Glória a Deus. Bom, iniciando a nossa live de hoje, eu vou estar te fazendo algumas perguntas, Paulinha, e você estará respondendo para a turminha que está aí ouvindo e para mim também, porque eu quero aprender. Né? Perguntou assim: posso namorar rapaz do mundo? Peraí, que travou aqui, só um minutinho. Pode ir, vai. Alguém perguntou assim, tá ouvindo? Sim. Posso namorar rapaz do mundo? Vamos lá, né, gente? Bom, a palavra, a Bíblia, lá em 1 Coríntios 6,12, fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tem algumas versões que diz, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Então, você pode, se você quiser, você pode, mas a palavra, lá em 2 Coríntios 6,14, e esse versículo é importante ler, alguns não vai dar tempo da gente ler, mas esse é muito importante, fala o seguinte: não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor. Pois o que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? Como pode a luz conviver com as trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode aquele que crê ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são templo de Deus e casa do Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, você poder pode, né? Poder pode, mas a palavra diz que não convém. Por quê? Porque os princípios que você tem, aquela pessoa que não é cristã, ela não vai ter. Os valores que você tem, aquela pessoa não tem. Então, se você tem o desejo de agradar a Deus, de ter um namoro abençoado, um namoro santo na presença do Senhor, dificilmente você vai conseguir isso namorando alguém do mundo. Porque é mais fácil ele te arrastar para o lado dele do que você trazê-lo para a presença do Senhor. E tome cuidado, porque a maioria fala assim, não, por você eu mudo de religião, por você eu frequento igreja, né? É a frase que a gente mais ouve aí. Mas tome cuidado, porque não é por você também que ele tem que ir, né, na igreja ou aceitar Jesus, ele tem que ir por vontade própria dele, né? E a Bíblia aconselha falando que como pode, né, luz conviver com trevas? Não tem como, né? Aí é a hora de desobedecer e bater com a cara no muro, né? Aí depois, nossa, mas por que Deus permitiu? Mas a palavra, ela é bem clara, não é isso? Repete, por favor, o endereço do texto. O texto está em 2 Coríntios 6,14. Olha bem, então guardem esse texto, 2 Coríntios 6,14. Isso. Bem, queridos? Bom, aqui tem uma pergunta, mas a terceira pergunta, ela entra na segunda também. Diz aqui, por que esperar a pessoa certa
como escolher a pessoa certa? Então, são duas perguntas em uma. Beleza, vamos lá. Será que existe essa pessoa certa? Existe, né, gente? Porque um monte de gente já achou. Tem um monte de gente que já achou, tá feliz nos seus relacionamentos, tem um relacionamento abençoado. Então, existe. Uma hora vai aparecer para você. Mas a gente precisa ter calma, cautela. Lá em Eclesiastes 3, fala que para tudo existe um tempo, né? E lá no Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 7, fala para a gente não despertar o amor antes do tempo, antes da hora. Então, não, assim, por que eu devo esperar a pessoa certa? Para evitar sofrimentos, evitar uma vida sentimental destruída, né, com feridas. Então, assim, não vai abrir no seu coração para qualquer pessoa, né? Não entre em qualquer relacionamento só para, às vezes, saciar uma carência ou para mostrar para as pessoas que você tem alguém, porque principalmente na juventude, que as mulheres, né, nós sofremos muitas cobranças, né? Principalmente depois que você passa dos 20 anos, todo mundo começa a te perguntar, não vai namorar não, não vai casar não. E às vezes nesse desespero de mostrar para as pessoas, né, que a gente tem alguém, a gente vai enfiando em qualquer relacionamento, só falar assim, não, eu tenho alguém aqui comigo. E, e às vezes são relacionamentos que não era o tempo certo ainda, não era uma pessoa certa para você, você vai sofrer, vai ter frustrações nessa área. E frustrações na área sentimental é bem complicado, né? Acarretam várias outras coisas, pode acarretar uma depressão. E então a gente precisa ter cuidado com o nosso coração, né? Não entregar o nosso coração para qualquer um. Agora, a outra pergunta, como escolher a pessoa certa? Primeira coisa, cuidado com a carência, gente. Cuidado com a carência, porque a carência, ela cega a gente, né? Às vezes a gente enxerga amor onde não tem, toma decisão fora de hora. E segundo, conheça você mesmo, né? Você, mulher, você precisa se conhecer, você precisa saber onde você quer chegar, qual é o tipo de pessoa que você se identifica mais. Por quê? Para você não ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Então, você precisa se conhecer e saber onde você quer chegar. Como que eu vou identificar? É a pergunta que a Deise fez ali. Como que eu vou identificar que esta é a pessoa certa? Então, isso é exatamente o que eu estou falando, né? Você precisa saber aonde você quer chegar primeiro, né? Qual o tipo de pessoa que você espera? Vamos supor, eu espero uma pessoa que seja firme com Deus, que trabalhe às vezes na obra de Deus. E quando essa pessoa chegar, eu vou identificar exatamente por isso, porque era algo que eu já estava procurando, né, nela. E eu acho que quando chega a pessoa, e é isso no nosso coração, né? A Bíblia fala que as respostas de Deus, quando são propósitos de Deus, Deus traz paz no nosso coração. Então você vai sentir paz no seu coração. Mas você precisa ter essa identificação de saber com quem você se identifica, o que você quer, né? E terceiro, não seja apressado nas suas decisões. A Daisy falou muito bem na live de quinta passada sobre decisões, né? Uhum. E conheça primeiro a pessoa, né? Seja amiga da pessoa, conheça os defeitos, as qualidades, procure ver como que ela reage a determinadas situações, para você não se enfiar em ciladas. Amém. Glória a Deus. Ô, gente, olha, a live, ela é participativa, tá? Então, você pode manifestar a sua opinião, se você concorda ou não, tá bom? Você que está nos assistindo, tenha liberdade, porque a nossa live, ela é aberta, tá? Ela não encaixotada, não, tá? Engessada, não. Amém? Bom, A Suzane falou algo interessante aí, ó, que precisa ter um propósito em comum. Isso é verdade, precisa ter um propósito em comum. lembrado, né? Tem que haver afinidades, tem que haver aquele encontro de ideias, tem que bater uma coisa com a outra, né? Quando há muito desencontros, é difícil dar certo.
pessoa fala que os opostos se atraem. Não, não, não. Tá? Isso é engano puro. Os opostos não se atraem, não. Pode até atrair, mas não para um futuro sólido. Tá bom, queridos? Tem que ter compromisso, tem que ter encontros, né? Bom, Deus tem o escolhido para mim? Alguém perguntou. Isso. Gente, essa pergunta ela é bem polêmica, né? Eu respeito muito a opinião de todo mundo a respeito disso, mas eu particularmente, eu acredito muito no livre-arbítrio, sabe? Eu acredito que Deus ele nos dá essa escolha, a escolha das nossas decisões, né? Então eu acredito que Deus me permite escolher uma pessoa, mas cabe a mim entregar todas as minhas escolhas para Deus, porque às vezes no momento da euforia eu não vou enxergar muita coisa, mas Deus ele enxerga e ele pode me mostrar se essa escolha é uma escolha boa para mim ou não, né? Eu vou dar um exemplo fácil de entender. Vamos supor, os nossos pais, eles não escolhem com quem a gente vai se casar, se relacionar, eles deixam a gente escolher. Mas, Houve esse sim, tempo, houve já esse tempo, né? Já passou. Mas quando eles percebem que as nossas escolhas não são muito boas, às vezes eles nos avisam, né? Falam, olha, notei tal atitude dele assim, não sei se vai dar muito certo. Então, Deus também é assim, né? E como eu falei, quando Deus aprova as nossas escolhas, ele nos dá paz. E é uma paz que excede todo entendimento, né? Então, se você não tem paz, se você está angustiada com aquela escolha sua, já pode saber que tem alguma coisa errada aí. Mas entregue suas escolhas nas mãos do Senhor, porque Ele responde. Responde mesmo, Paulinha. Isso é muito certo, isso aí, porque Deus, ele, como diz lá no livro de Jeremias 29, né, 11, ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, são pensamentos de paz. Então, se nós entregarmos, ele jamais vai nos permitir cair numa cilada. Ele vai estar sempre nos alertando, olha, não é isso, cuidado, fica atento. Ele vai colocar tristeza no seu coração, ele vai colocar angústia no seu coração. Então, aí você vai ter isso aí mesmo que você falou, né? Vai ter esse desencontro aí acabou, né? Como tem que ser um namoro cristão? O que você acha do romance real? Corte ou cortejo? Ó, que interessante. Gostei. Vamos explicar primeiro para o pessoal o que é o romance real, porque às vezes tem alguém que não sabe. Aqui em Campo Belo, teve uma fase que estava bem comum. Inclusive, eu conheço casais que fizeram romance real e foi muito lindo. O casamento foi a coisa mais linda e deu certo. Eu não sou contra de forma alguma, acho lindo quando o casal decide ter esse tipo de namoro. O romance real é quando o casal ele decide dar o primeiro beijo dele só no altar, só no dia do casamento. Então, assim, eu acho muito bonito, mas eu acho que não tem que ser uma regra, tá? Eu acho que isso aí, o casal precisa conversar entre os dois. É eles que decidem isso. Porque às vezes eles vão ter motivos para isso, às vezes é só um sonho que eles têm mesmo, né, de fazer o romance real. Ou às vezes, antes de se converter, um ou ambos já tinham uma vida sexual ativa e para eles namorar beijando é mais difícil, né, de ter um namoro em santidade, às vezes eles decidem esse namoro de romance real. Agora, como que deve ser o namoro cristão? O namoro cristão tem que ser diferente do namoro do mundo, né? O próprio nome fala, namoro cristão. Então, o namoro cristão, ele deve ser moderado, né? Umas dicas que eu dou, evitar beijos demorados, né? Evitar ficar sozinhos. Inclusive, queria falar, gente, tá namorando, não se afastem do pessoal da igreja. Tem jovem que começa a namorar e afasta de todo mundo, né? Afasta todo mundo, fica só os dois ali, grudado. Cuidado com isso. Mantenha suas amizades na igreja, esteja sempre com a turma, participando junto com a turma, não fiquem sozinhos, porque se o seu objetivo é ter um namoro santo, se vocês ficarem muito sozinhos, isso vai ser bem difícil, né? Evitem namorar dentro de carro, mas
é isso, né? É um namoro diferente, é um namoro moderado. Muito bom mesmo. Então, gente, ó, você que está aí namorando, vai fazer uma sondagem aí, como é que está o comportamento de vocês, né, Paulinha? E É, vamos estar dentro do parâmetro bíblico para ver se você está em acordo com a aprovação de Deus, porque seu pai, sua mãe pode não estar vendo, não podem ver, né? Aonde vocês estão, o que está acontecendo, mas Deus vê. Isso é certo, Deus vê. E eu já vi vários terem uma intimidade antes do namoro, irem para a igreja, participarem da ceia, como se aquilo fosse a coisa mais natural. E é muito sério. A palavra de Deus, ela se cumpre. Doe a quem doer, mas ela se cumpre, né, Paulinha? Então nós temos que exatamente. ter cautela com isso aí, gente. A carne é fraca. Geralmente, quando eu aconselho um jovem, eu falo: olha, começou a esquentar o ambiente, tchau, tchau, até amanhã, bye, bye, boa noite, vai embora, né? Porque tem que haver o sinal vermelho. E Não geralmente, só Paulinha, eu quero falar uma coisa aqui, muito certa e séria. A mulher, ela tem muito mais controle do que o homem. Então, a mulher é ela quem vai dosar. Se ela provocar muito, né? Se ela fizer o homem entrar em êxtase, ele não vai parar. Ele vai até a conclusão. Aí é onde vai chamar o estupro. Pode vir a acontecer o estupro, porque nem todo homem ele tem um domínio, mas a mulher ela pode dosar essa condição. Esse relacionamento, ela pode falar: não, aqui já chega, nós já estamos passando, está começando a ficar quente o ambiente, então, ó, vamos parar por aqui, porque senão daqui a pouco nenhum dos dois estão tendo condições de controle, né? Glória a Deus. Amém, gente? Estão indo bem aí? Tá todo mundo gostando? Eu tô amando, né? Tá assim muito descontraído e eu vejo que muitas coisas estão sendo respondidas. O que você pensa, Paulinha, sobre ficar, ainda que seja só para beijar? Deus do céu. ai, gente, as perguntas. Então, eu penso que ficar é errado. Por quê? Porque é irresponsável e sem compromisso. E o nosso Deus é um Deus de compromisso, é um Deus de alianças, e ele zela por isso, né? Não só por isso, mas porque a Bíblia também, ela nos ensina a amar as pessoas e não usar as pessoas. A gente deve usar coisas. Pessoas são para ser amadas, respeitadas, e todo tipo de relacionamento que a gente tem precisa haver compromisso, precisa haver uma responsabilidade, até uma amizade, né? Até com as minhas amigas, eu tenho um compromisso com elas. Então, imagina só um relacionamento amoroso, né? Então, o que que acontece? Quando você fica com uma pessoa, nem que seja só para beijar, como está na pergunta, você está usando o corpo daquela pessoa para satisfazer um desejo seu, que é um beijo, né? Um amasso, sei lá, um abraço, um toque. Mas, na verdade, você não tem compromisso nenhum com ela depois. No outro dia, você pode ficar com outro, ela com outro, e assim vai, vira aquela bagunça, né? Ó, Então, Paulinha, dá licença. A Deise está colocando uma observação aqui muito interessante. Quando Jesus voltar, também você vai se pois continuar prática sem compromisso, então, né? exatamente. Quem está ficando aí, quando Jesus voltar, você vai ficar também. Então é, então, então é exatamente isso que eu penso, sabe, gente? Deus não quer que o nosso corpo seja objeto de alguém, nem que a gente faça da outra pessoa um objeto também. O que a Bíblia fala em relação a isso? Será que ela fala sobre ficar? Não fala exatamente a expressão do ficar, mas lá em 1 Coríntios 6, 18 a 20, fala que nós devemos controlar os nossos desejos sexuais.
porque eles podem desencadear numa promiscuidade, né? Então, muito sério isso. Que maravilha! Muito bem, garota! Você é uma menina muito de Deus. Bom, sexo só depois do casamento? Por quê, Paulinha? Gente, olha as perguntas. Bom, no namoro cristão, o sexo deve ser só depois do casamento, tá? Então, nós estamos falando com cristãos, né? Então, no namoro cristão, o sexo deve ser só depois do casamento. Por quê? Porque para Deus, o sexo não é visto como é visto para o mundo, como para pessoas do mundo secular. Para eles, é só sabe, tipo uma ficada mesmo, é algo assim só para satisfazer o prazer. Para Deus, não. Tem um significado muito maior do que simplesmente satisfazer um prazer. Primeiramente, gente, melhor a gente deixar claro aqui que Deus não é contra o sexo, tá? Deus não abomina o sexo. Foi Ele quem criou o sexo, né? Foi Ele quem deu para o ser humano o sexo de presente. É um presente de Deus. Mas tem que ser na hora certa. Lá em Gênesis 2:24, fala que deixam, né, a casa dos pais e se unem e tornam-se uma só carne. Né? Eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Mas basicamente é isso que o versículo diz. Tornam-se uma só carne. Então, quando você faz sexo como pessoa, você se une a ela. Não só isso, torna-se um só. Não só naquele momento carnal, mas no espiritual, diante de Deus, vocês se tornam um. Então, você é ligado àquela pessoa. Então, imagina uma pessoa que tem relação sexual com várias pessoas. Ela é ligada a cada uma delas diante de Deus. Então, é muito sério, né? Inclusive, a troca de sangue, né, na relação sexual. Então, é um pacto mesmo. Então, é muito importante, né? Lá em 1 Coríntios 6:1 e 2, fala assim: é bom que o homem não toque em mulher. Geralmente é melhor ser casado todo homem, tendo sua esposa, e cada mulher tendo seu marido, por causa da fornicação. E eu pesquisei, né? O que é fornicação? Se você jogar no Google, não precisa nem procurar em dicionário bíblico. Se você jogar aí no Google, vai aparecer assim: fornicação é um ato sexual que não é entre cônjuges. Então, olha para você ver, a Bíblia fala sobre isso, né? Lá em Hebreus também, no capítulo 3, versículo 4, fala da importância de honrar o leito conjugal. Em 1 Coríntios 6:18, fala que o nosso corpo é santuário de Deus, não é um objeto, é santuário do Senhor. Né? E lá em Tessalonicenses 4:3, fala: não se envolva com a imoralidade sexual. Outras versões está escrito fornicação, né? Que é o ato sexual que não é entre cônjuges. Então, a Bíblia é muito clara quando ela fala do sexo, né? Então, o sexo ele é aprovado por Deus a partir do momento que haja o compromisso em aliança, né? O compromisso assumido para que ali haja a bênção de Deus, a aprovação juridicamente, né? Pela lei do país, que é o casamento civil. Então, aí é onde, gente, vocês vão curtir muito. Vai ter muitos anos ainda para frente. Então, calma, preserva-se, em nome de Jesus. Por que que nós convidamos uma jovem? Justamente porque, às vezes, você poderia ouvir isso de alguma de nós, ou de mim, ou de uma outra pastora, e não seria tão atrativo, tão profundo, como ouvir de uma própria jovem, com experiências, uma jovem cristã, que verdadeiramente vive essa vida cristã, e qual que tem sido os prêmios que ela tem recebido por causa disso. Ah, ela já casou? Não, mas ela está esperando o momento certo do Senhor. O que você fez assim? Fiz que eu não casei ainda, estou esperando.
Pastor, a Deise comentou aqui uma coisa muito importante. Ela falou que o mundo espiritual é mais real do que esse que nós vivemos e é muito sério. E isso é verdade. Nós precisamos entender que essa vida aqui na Terra, ela é um sopro, gente. Passa assim, ó. Daqui a pouco você já morreu. E a eternidade, né? Nós precisamos cuidar da nossa eternidade, da nossa alma. Né? Nós vamos cuidar da nossa eternidade aqui, né? Glória a Deus. A Deise está falando que está amando essa live. Eu também. Tá muito bom. Quando te dá vontade de beijar, o que que você faz? Eu choro, tô brincando. Tô brincando, gente. Gente, é normal, né? A gente ter desejos, a gente sentir vontades. E graças a Deus, né, gente? Porque é sinal que tá todo mundo vivo, né? Então, a gente sente mesmo desejos, vontades, pensamentos às vezes vêm na nossa mente. Isso é normal. Não corre óleo da unção. Aqui corre sangue. E o sangue às vezes pede, né? A carne pede. Então, é normal. Então, gente, o que eu devo fazer? Eu li uma frase. Eu li uma frase essa semana, muito interessante, que fala assim: alimentar o pensamento é ensaiar o comportamento. Então, alimentar o pensamento é ensaiar o comportamento. Então, o que eu faço? Eu sinceramente, estou falando com sinceridade para vocês, o que eu faço? Eu tenho, na hora que veio esse pensamento, eu sei que não é a hora, eu não estou namorando, não estou noivo, não estou casado. O que eu tenho que fazer? Mudar o meu pensamento na hora, me encher de coisas, às vezes escuto louvor, às vezes vou praticar uma atividade física, vou ler um livro, mas então o que você tem que fazer? Mudar o seu pensamento. Porque se você ficar alimentando aquela vontade, aquele pensamento, uma hora você não vai aguentar e você vai ceder e isso vai se tornar uma atitude. Isso mesmo. Glória a Deus. Amém. Por que viver uma vida em santidade? Interessante. Porque o próprio Deus nos disse em várias partes da Bíblia, tem no Velho Testamento, tem no Novo Testamento, e ele disse o seguinte: sejam santos, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1, 14 e 16, e no Velho Testamento também, Deus falou isso com o povo de Israel. Então, e outro versículo extremamente importante que eu estou lendo aqui, a Bíblia fala que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus, né? Para quem quiser ler, está lá em Hebreus 12. Então, você quer ver o Senhor, né? Você quer encontrar o Senhor um dia, quer ir para o céu, quer ter intimidade com o Senhor? Só tem um caminho: Jesus, santidade. E santidade, gente, não é de um dia para o outro. Santidade não é de um dia para o outro. Né? Tem um pastor, meu pastor, né? O pastor Ordeli, ele tem uma frase que é dele, e ele fala assim: ninguém deita santo e acorda safado. E ninguém deita safado e acorda santo. Então, é um processo. É dia após dia, você se colocando diante de Deus, pedindo para Deus te mostrar aquilo que precisa ser mudado na sua vida, e você ter aquela disponibilidade de realmente deixar Deus te moldar, né? Glória a Deus. Gente, eu estou amando também as participações, né? Adilson. Ele falou assim: essa minha amiga é demais. Glória a Deus, amém. Então vamos lá, gente, que o tempo está passando. Como vencer as tentações? Vamos lá. Vou tentar ser mais rápida. A palavra de Deus fala assim: como pode o jovem se manter puro? Lá em Salmo 119, versículo 9, fala sobre isso. E aí o próprio salmista responde: observando suas atitudes e andando segundo a tua palavra. Como a gente vai vencer as tentações? Bom, a Bíblia, ela fala que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, né? Então você precisa se conhecer. Onde você mais cobiça, é ali que você vai ser mais tentado.
né? E Deus, ele ensina assim pra gente, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando Deus fala da carne, ele não manda você resistir à carne, não, porque a carne não tem jeito de resistir. O diabo você resiste e ele foge. Como que ele foge? Quando você conhece a palavra de Deus e você profere a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo falando a palavra e ele fugiu. Agora a carne, meu filho, você tem que matar ela. Tem que matar todo dia, crucificar a carne. Não inventa de resistir à carne, não, que você vai cair. Porque a carne não se resiste, a carne você mata. Então, como que você faz? Lá em Gálatas 5:17. O nosso pastor, pastor Juarez, louvado seja Deus. Em Gálatas 5:17 e 18, fala que a carne milita contra o espírito. Então, é uma luta. Então, como que você vence a tentação? Alimentando mais o seu espírito do que a sua carne. Então, você precisa se encher das coisas de Deus. E, gente, hoje isso não é difícil, sabe? A gente tem tantas palavras no YouTube, tem tantos livros na nossa disposição, tantos louvores, que é só um clique no celular que você dá. Então, encha a sua mente, encha a sua vida com as coisas de Deus. Participe de congressos, participe da igreja, das coisas da igreja, dos cultos, dos acampamentos, porque assim você vai alimentar o seu espírito, ele vai ficar mais forte do que a carne. Amém. Gente, olha, como é que é? O Adilson tá falando que chicote está instalando aí, ó, o chicote. Isso é meu cunhado. Chicote sala. Amém. O pastor Juarez está muito bom, Paulinha. Deus te abençoe. Pastor, obrigada. Gente, olha, está sendo bênção demais. A Deise falou aqui, nós temos que estar sempre atentos como que estamos alimentando a nossa carne, né? Então, a carne, ela é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, isso aí que o Paulinha falou, algumas coisas que ela deu a dica, de nós estarmos sempre vigilantes e não nos deixarmos levar pelas emoções. O nosso coração, ele é o quê? Enganoso, não é isso? Então, nós não podemos vir pelo coração. Mais rápido um pouquinho, Paulinha, como devo me vestir? A Bíblia não fala, né, gente, um rol de roupas, mas em Timóteo 1:9, o apóstolo Paulo fala que a mulher, ela deve ser sensata nas atitudes e na maneira de vestir. E que ela não deve ser reconhecida pelo jeito que ela se veste, mas sim pelas suas virtudes e as obras de Deus, né? Estou falando com as minhas palavras, mas depois vocês podem conferir lá, Timóteo 1:9. Então, você é diferente, Deus te chamou para ser diferente, não igual ao mundo. Você não precisa mostrar o seu corpo para atrair a atenção de pessoas, né? Há virtudes de Deus na sua vida, né? Você tem o Espírito Santo, você tem o brilho de Deus, então você não precisa disso. E um outro ponto interessante para falar é que quando a gente expõe o nosso corpo, né, a gente chama a atenção dos homens, às vezes é bem arriscado, porque nós podemos ser instrumentos de pecado na vida deles, porque eles vão te desejar, vão pecar ao te ver, né? Então, não seja um instrumento de pecado, né? Isso é sério. Amém. Glória a Deus. A Kelly está dizendo aqui, como dizem, fraca é a nossa desculpa. Como ela disse hoje, temos várias formas de sair da carne e estar no Espírito. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta entre duas, que diz assim, como manter... Como manter um relacionamento com Deus? Me conte uma experiência sua. Gente, o povo acha que, assim, algumas pessoas acham que manter relacionamento com Deus é algo muito difícil. E não é, porque o nosso Deus é um Deus simples, que ama uma simplicidade, uma sinceridade. Então, como que você mantém os seus relacionamentos? Da mesma forma, é como você vai manter um relacionamento com Deus. Como que eu mantenho as minhas amizades, os meus relacionamentos com a minha família, né?
Eu tenho amigas aí de 20 anos, mais de 20 anos, né, de infância. Como que eu mantenho? Conversando com ela, visitando, perguntando como que ela tá, contando para ela coisas da minha vida, ouvindo ela. Então é assim que a gente mantém relacionamento com Deus. A gente mantém relacionamento com Deus, meu pastor acabou de entrar, o pastor Deli. A gente mantém um relacionamento com Deus conversando com Ele, gastando tempo com Ele, ouvindo o Senhor, falando com o Senhor. E é palavras simples, sabe? Não precisa ser palavras muito eloquentes. Vou contar uma experiência que já é respondendo também, a pessoa pediu. Em 2011, eu estava morando com os meus avós. Para quem não sabe, meus pais são separados, e eu morei com os meus avós durante um tempo. E o vovô, ele era um paizão para mim. Eu era apaixonada com ele. E em 2011, ele estava muito doente. E eu já estava sentindo que já estava chegando a hora que ele ia partir para a glória. O vovô Romeu era um homem de Deus e eu já estava sentindo que já estava chegando a hora dele. E nesse dia era um domingo e eu estava escalada para ministrar louvor na igreja. E quem já cuidou de uma pessoa doente ou já morou com uma pessoa doente sabe que não é só a pessoa que sofre. Todos sofrem, né? Todos que estão em volta sofrem. Então, nesse dia, eu estava muito esgotada, estava muito cansada, muito triste, angustiada, e eu ia ministrar louvor. Aí eu fui para a igreja a pé, desci uma praça para chegar na minha atual igreja hoje mesmo. E até é bom o pastor dele estar aqui, porque ele está nessa experiência. E aí cheguei lá, o pastor abriu o culto, começou a ministrar louvor. E quando chegou aí quando eu desci a praça, gente, eu desci a praça orando. Falei, Deus, hoje eu tô escalada para ministrar louvor, mas o Senhor sabe que eu não tô bem. Eu, na verdade, precisava ser ministrada, mas a tua palavra diz que quando estou fraco é que sou forte. E eu confio que o Senhor vai me dar a força. Só que Deus, eu falei assim, Deus, eu queria tanto te abraçar. Nossa, mas eu queria tanto um abraço seu. E terminei a minha oração assim. E fui para a igreja. Lá ministramos louvor. Quando chegou na última música, antes de acabar, o pastor dele subiu no altar e pegou o microfone da minha mão. Eu falei assim, gente, será que eu passei do horário ou eu falei alguma besteira? Porque nunca faz isso, né? E aí ele pegou o microfone e falou assim para mim, Paula, eu tava me segurando, ele falou no microfone para a igreja ouvir, para não subir que antes, para não atrapalhar o louvor. Mas Deus, ele começou a queimar muito no meu coração, e Deus falou assim para mim que ele quer te abraçar, que ele quer te dar um abraço, porque você está precisando desse abraço. Então, eu vou pedir a minha esposa, ela vai subir aqui agora, a pastora Lorene, ela vai te dar esse abraço, e eu quero que você saiba que é o abraço de Deus para você. E aí ele virou para a igreja e falou assim, e você, igreja, abraça também o seu irmão. Às vezes o seu irmão está precisando de um abraço de Deus. Gente, foi um mover naquele dia, que vocês não têm noção. É gente chorando para lá, gente chorando para cá. Eu caí no choro também. Então, assim, relacionamento com Deus, gente, é algo simples, sabe? É você se abrir com Ele. Ele precisa ser o seu melhor amigo, sabe? Não precisa ser palavras bonitas. Deixa ele ser o seu melhor amigo, sabe? Conversa com ele. E é assim que você vai manter um relacionamento. Nosso pastor lá, é forte isso, hein? Muito lindo, gente. Essa live vai ser inesquecível, viu, Paulinha? Vou voltar mais vezes, hein? Amém. Volto. Que Deus abençoe seu ministério aí, junto com essa turminha. Amém. Bom, eu, sendo uma jovem cristã, posso ir em festas ou barzinhos com amigos não cristãos, mesmo que eu não vá beber ou fazer nada de errado? Me dê dicas de lazer para uma jovem cristã. Bora, vamos lá, gente. Então, aparentemente, o que essa pessoa falou aí, né, dela ir num barzinho, numa festa, sem ela fazer nada de errado, ela não vai beber, não vai fazer nada de errado, foi isso que eu entendi. Bom, aparentemente, não tem nada de errado nisso aí, mas a Bíblia, ela alerta o seguinte, pra gente fugir da aparência do mal.
Então, isso aí é algo bem individual. Você precisa perguntar para o Espírito Santo, né? Se aquele lugar é um ambiente para você. E você precisa analisar. Aquele lugar que eu estou indo é um ambiente que aparenta o mal? Porque a Bíblia fala, foge da aparência do mal. Outra pergunta que você deve se fazer. Se o irmão me vê ali naquele lugar, será que ele vai ficar escandalizado? Se alguém me vê ali naquele lugar, qualquer pessoa, uma pessoa que trabalha comigo, sabe que eu sou cristão, que eu sou evangélica, vai ficar escandalizado? Se a resposta for sim, não vai, porque a Bíblia fala que tudo que a gente for fazer, se for para escandalizar o irmão, é melhor a gente não fazer. A gente não servir de pedra de tropeço. Então, essas perguntas você precisa fazer a você, né? Porque tem lugares que realmente, às vezes, não tem nada a ver, é um ambiente mais família, né? É uma lanchonete ou algo assim. Mas existem lugares que têm a aparência do mal, entendeu? Que se alguém te ver ali, vai escandalizar e às vezes vai deixar de se converter, vai deixar de ir numa igreja porque se escandalizou com a sua atitude. Então, toma cuidado com isso, né? Lá em Salmos 1 também, lá em Salmos 1, versículo 1, aconselha também a gente não entrar na roda, né, dos ímpios. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes, né? A palavra fala isso também. Então, assim, eu não acho errado você ter colegas e nem amigos que não são cristãos, até porque a gente está nesse mundo, a gente convive com todo mundo. Mas você precisa entender que nem todos os lugares que eles frequentam são ambientes para você. Então, toma cuidado. Amém, menina. Glória a Deus. Eu acertei. Eu Ah, acertei. eu não falei das dicas, né? Então, Isso. se você mora em Belo Horizonte, se você mora em BH, gente, BH tem shopping, tem cinema, tem teatro, Campo Belo não tem nada disso. Então, aproveita Belo Horizonte, tem muita coisa. Mas aqui, deixa brincadeiras à parte, dá para fazer muita coisa, gente. Tem gente que acha que jovem cristão não diverte, que a gente é triste, que a nossa vida é um, tipo assim, desculpa a expressão, mas é um saco. Ai, que vida ruim. E não é, gente, tem muita coisa para fazer, sabe? Aqui em Campo Belo a gente fazia muito noite do pijama, né? Quando não tava de quarentena. A gente fazia noite do pijama, reunia as meninas na casa de alguém, e ali nessa noite do pijama a gente orava umas com as outras, assistia filme, fazia brigadeiro, comprava um monte de lanche, riam, se divertia, contava experiências. Outra coisa que vocês podem fazer, piquenique, faz aí um dia da beleza, chama a mulherada aí, faz um dia da beleza. Então, assim, tem muita coisa, né, para fazer. Né? Amém. Glória a Deus. Gente, eu estou maravilhada. Que Deus continue dando, amor, muita sabedoria, viu? Você é uma menina de ouro, muito preciosa. E quando nós estivermos aqui com a nossa mocidade formada, você pode ter certeza que nós vamos estar te trazendo aqui, viu, pastor? Com a sua Amém. nós vamos trazê-la aqui, né? Para ter uma palavra de experiência para os jovens e para nós também, que nós terminamos aprendendo também, né? Porque esse mundo, nós encontramos tantos jovens perdidos, tantos jovens sem terem a direção, e jovens cristãos mesmo que se perdem ao longo do tempo sem uma definição do que é certo ou errado e terminam fazendo o que não podem, né? E se contaminam. Quantas pessoas infectadas nós temos aí por causa dessas liberdades, né? De sexo e tanta coisa que trazem corrupção mesmo para a mente, para o corpo, para a alma, não é isso? Glória a Deus, gente, eu estou maravilhada. Pastor, por essa ovelha linda e abençoada. Pastor Deli, ele me conhece desde que eu nasci, e eu fui daminha de honra dele quando ele casou. Ele falou que já está abençoada para vir, viu? Amém. Ele já... Glória a Deus. Gente, então, como nós estávamos falando,
esta live, ela é uma live assim, nossa, muito descontraída, onde a gente ri, onde a gente participa e onde a gente traz muitas perguntas assim que ficam pairadas e muitas vezes na nossa vida, que nós não encontramos respostas. E aqui você tem encontrado. Então, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui esperando por você. No próxima quinta-feira, dia 13, nós vamos ter aqui uma pastora que ela vai falar como ser sogra. O que é sogra? Como é ser sogra? Qual que é a atitude de uma sogra? Tá bom? Então, vocês que querem saber como lidar nessa situação, se você tem problema com sogra, ou se você é sogra, tem problema com seu genro e com sua nora, venha nos assistir na próxima quinta-feira. Amém? Nós vamos orar agora, agradecendo pela vida da Paulinha e deixando aqui com você o nosso recado. Nesse final de semana, a nossa igreja vai estar fazendo 1 aninho de vida. Nós estamos muito felizes porque, apesar dessa pandemia, nós não permitimos que a peteca caísse em hora nenhuma. Nós tivemos o nosso pastor, ele é um homem muito dinâmico, muito de Deus, é homem de monte, é homem que vai buscando as coisas mesmo ocultas do Senhor. E nós temos, assim, ali na igreja, nós temos a pastora Fátima, temos a missionária Daniela, temos os outros auxiliadores ali, eu sou pastora ali também, auxiliadora. Nós temos ali a Deise, que é uma gracinha de pessoa, que está sempre nos ajudando na live. A psicóloga Kelly, também, que é outra pessoa maravilhosa. E assim, gente, se a gente for citar o nome de todos, a gente termina deixando alguém de fora. Mas nós somos muito gratas ao Senhor por mais este ano de vida. Amém? E nessa sexta-feira, sábado e domingo, nós estaremos reunidos aqui no bairro Jaqueline, a rua José Benedito, número 54, para estarmos comemorando. E você venha estar conosco. Amém? Se não puder todos os dias, venha pelo menos um dia desses que vai ter essa festa maravilhosa. E você nos conhecerá também. Tá bom, gente? Muito obrigada. Não vou poder citar o nome de todos. Rosângela, Marco Aurélio, Kaique, Adson, Rafinha, Débora, Josimari, Rafaela, Pastor Juarez, Ângela, Pastor Ordeli, Pastora Marolice, Joamerês, todos os demais que entraram na nossa live. Beijos para vocês. Nós vamos orar encerrando. Amém? Deus, muito obrigada mesmo por mais essa live. Senhor, que coisa linda. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor faz infinitamente mais. Obrigada pela vida dessa jovem, Senhor. Que o Senhor possa trazer para ela tudo aquilo que ela tem sonhado no seu coração. E eu sei que o Senhor faz parte dos sonhos dela. Nós a abençoamos com toda sorte de bênção. Abençoamos todos que participaram conosco dessa live. Meu Deus, que esta palavra tenha feito algo grandioso nos corações. Em nome de Jesus, nós nos abençoamos e desejamos a próxima live reunidos aqui novamente para trazermos, Pai, a resposta vindo diretamente do coração do Senhor. Amém? Glória a Deus. Juarez, o que ele diz aqui? Não deu tempo de ler. Amém. Deus abençoe, pastor Juarez. O pastor Ordeli está mandando uma bênção para você, pastor Juarez. Aleluia, glória a Deus, ao eterno. Suzane, Deus te abençoe. Desculpa, gente. Mas olha, eu estou muito feliz. Viu, Paulinha? Nossa, eu agradeço demais também, gente. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho de todo mundo, os comentários, pessoal aqui de Campo Belo que entrou. Muito obrigada. Foi sim, especial. Amém. Beijos. Deus abençoe cada um de nós. Amém? Boa semana para vocês, final de semana. Beijos.